A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do Evangelho de São João. Nós vamos ver hoje o capítulo 8, do versículo 21 até o final, no versículo 59. Bom, eu não vou ler porque o texto é muito longo, é claro, mas eu vou colocar alguns pontos importantes para a gente entender. Depois você lê em casa, tá? Lê aí, você procura no rodapé, estuda. Só alguns pontos importantes em relação a esse texto. Bom, Jesus continua dialogando ou discutindo com os judeus, os fariseus e tudo mais, os doutores. E Jesus começa a falar o seguinte, que ele eu sou, é o nome de Deus. E Jesus vem falando assim, eu sou. Vós me procurais e morrereis por causa do vosso pecado. E aqui, daqui até o final desse capítulo, João coloca o dualismo entre as coisas. Salvação, condenação, vida, morte. Isso daqui vai até o final do capítulo, verdade que liberta, mentira que condena, que mata, a luz e trevas, é sempre esse dualismo que João coloca aqui. E Jesus começa falando, eu sou, e ele diz assim, para onde eu vou, vós não podereis ir. E aí os judeus disseram assim, será que ele está tentando se matar, pensando em se matar? Dois pontos importantes aqui, nós estamos no versículo 22. Se nós pegarmos lá Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 25, diz o seguinte, eu vou começar no 24. Depois rezaram assim, tu, Senhor, que conheces os corações de todos, indica-nos qual dos dois escolhes para ocupar o lugar desse ministério apostólico que Judas abandonou para ir ao lugar que lhe correspondia. Então, antigamente, essa expressão aqui que Jesus fala, ir para o seu lugar, ir para o lugar que eu vou, ir para o meu lugar, significava suicídio. Então eles pensavam, ele vai se matar. Não. Na verdade, Jesus se entrega voluntariamente para a nossa salvação. Tá bom? Importante isso a gente ressaltar. Mas aí ele continua, assim como ele falou lá no capítulo 3, ele diz assim, vocês são de baixo e eu sou de cima. Esse dualismo que eu quero mostrar para vocês. Ele já disse isso lá para Nicodemos também, no capítulo 3. E ainda ele fala assim, se não crerdes que eu sou, e eu maiúsculo aí, se não crerdes que eu sou Deus, que eu sou o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, morrereis por causa de vossos pecados. Bom, e ele vai dizendo isso até o versículo 30. No versículo 28 ele diz assim, quando levantardes esse homem, Jesus falando dele, compreendereis que eu sou, e que não faço nada por minha conta, mas falo como o Pai me ensinou. E levantar aqui é a glória de Deus, é a cruz mesmo, é a exaltação da cruz, é a cruz em Jesus Cristo, porque ele se entrega voluntariamente, é a glória de Deus. E Deus não abandona ali, como ele diz assim, no versículo 29, aquele que me enviou está comigo e não me deixa sozinho, nem na cruz. Bom, a verdade que liberta, versículo 31 para frente. Jesus fala o seguinte, olha, vocês são eles dizem, nós somos da linhagem de Abraão e nunca fomos escravos. Bom, isso não é verdade.
O povo de Israel já foi escravo, sim. Em algumas vezes. Por exemplo, o povo de Israel foi escravo no Egito, na Babilônia, também na época de Roma. Mas não era desta liberdade que Jesus estava falando, era a liberdade do pecado. Era a liberdade do pecado. A verdade é Jesus. E quem está na verdade e se decide pela verdade, se liberta da escravidão do pecado. É disso que Jesus está falando. E eles pensavam assim, mas nós somos da descendência de Abraão e por isso não somos escravos. Não, não é isso que Jesus estava falando. Vocês são da descendência de Abraão, mas vivem no pecado. Inclusive o vosso pai não é Abraão. Olha só o que Jesus diz aqui. O vosso pai é o diabo. O vosso pai é o diabo. E aí eles ficam loucos, né? Ali já no versículo 44. Vosso pai é o diabo, e vós quereis cumprir desejos de vosso pai Abraão. Veja, o pai Abraão, lá no capítulo 18 do Gênesis, versículos 18 e 19, ouçam a respeito do pai Abraão. Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu escolhi, Deus falando, eu escolhi Abraão para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. Então, presta atenção, os filhos de Abraão são aqueles que guardam o caminho do Senhor, é isso que Jesus estava falando. Abraão foi escolhido por Deus para ser pai de uma nação, fez uma aliança com Abraão, para que essa nação fosse ponte, ligação entre o céu e a terra, para que a salvação viesse por meio desta nação, dessa descendência. Mas os filhos de Abraão são aqueles que obedecem a Deus, cumprem a vontade de Deus, são submissos a Deus, e eles não estavam sendo. Esses judeus, esses fariseus, esse povo dessa época não estava sendo. Então Jesus fala assim, olha, o vosso pai é o diabo porque vocês estão no pecado. E Jesus continua falando sobre isso, colocando, né, essa relação de vida e morte, de pecado e salvação, de luz e trevas. E aí quando no finalzinho ali, né, ele fala que Abraão não esperava o tempo de ver e contemplar o que eles estavam contemplando, que era Jesus, eles ficam doidos, né? Mas você é maior que o nosso pai Abraão, você não tem nem 40 anos, e você quer ser antes de Abraão, ou quer ser mais que Abraão. E aí lá no 58 diz assim, Jesus, asseguro-vos, antes que Abraão existisse, eu sou, eu existo. Então Jesus vai dizendo nesse momento de discussão que ele é. E João faz questão de mostrar esse diálogo para que a gente também possa entender. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Verbo encarnado, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus é luz, Jesus é salvação, Jesus é a verdade. E aquele que permanece em Deus, que permanece em Jesus, vivendo a verdade, escolhendo a verdade, é liberto do pecado. Senão, morre na mentira, morre no pecado, padece sem Jesus. Gente, fique com Deus. Deus abençoe.